Boa tarde, turminha! Desejo que vocês estejam todos bem e com saúde. Eu sou a professora Magna, professora que vai estar lecionando os conteúdos de História e Geografia com vocês nesse semestre que estamos iniciando hoje, tá certo? Eu espero que vocês tenham se divertido bastante, que vocês tenham descansado nas férias, né? E desejo as boas-vindas a vocês, crianças, às famílias. Desejo que esse semestre seja um semestre de sabedoria, de alegria, de entusiasmo, não é isso? Para que a gente possa estar vencendo, né? Concluindo mais um semestre, tá certo? Então, eu me chamo Tia Magna, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês podem me procurar, mandar mensagem, tá certo? No decorrer do nosso dia a dia, nós vamos estar, né, nos conhecendo melhor, tá bom? Então, meus amores, é isso. Sejam todos bem-vindos e que o nosso semestre seja abençoado por Deus. Que ele possa estar nos dando sabedoria, paciência, né, e entusiasmo para que a gente possa fazer o nosso melhor. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Bom, crianças, vamos dar início, né, às nossas atividades. Hoje nós temos conteúdos de História e Geografia. A gente vai iniciar a nossa explicação pelo nosso conteúdo, primeiramente pelo conteúdo de História, tá certo? O nosso conteúdo de História de hoje é as mudanças e permanências nos modos de vida no campo, tá certo? Esse conteúdo, ele não está disponível no livro de vocês, no nosso livro de História, tá certo? É uma atividade extra, a tia elaborou essa atividade. Vou fazer aqui a explicação desses slides que a tia montou e logo em seguida também fazer a explicação da tarefa. A explicação da tarefa, a realização da tarefa é no caderno. Vocês vão fazer essa tarefinha no caderninho de vocês, tá certo? E em seguida vem a atividade, né, a explicação da atividade de geografia, tá certo? Então vamos dar início. Então, o nosso conteúdo de história é mudanças e permanências nos modos de vida no campo. Vamos estudar aqui as mudanças que ocorreram no campo e as permanências que existem até hoje no modo de vida do campo. Tipos de agricultura: agricultura tradicional ou de subsistência. Então, aqui nós vamos ter o conhecimento, né, dos tipos de agricultura. Aqui está nos mostrando uma agricultura tradicional ou de subsistência. Pode ser chamada agricultura tradicional ou de subsistência. Vem a agricultura moderna ou de mercado, né? Que a gente já observa aí o uso das máquinas. Essa agricultura ela é chamada de agricultura moderna ou agricultura de mercado. Como era o trabalho no campo? Agricultura tradicional. A agricultura utilizava a força humana e animal nas plantações. Não usavam arados nem enxadas e muito menos foices, apenas as mãos e um arado de mão primitivo. Por causa disto, a sua produtividade era bem baixa e, consequentemente, eram quase todos agricultores de subsistência. Então, a agricultura de subsistência é essa agricultura aqui, onde se tem a força humana e animal nas plantações. A agricultura que é utilizada a força humana e a força animal é chamada de agricultura de subsistência, tá certo? As características dessa agricultura: predomínio da policultura, fraco investimento de capitais, destina-se a consumo familiar e autoconsumo. Os instrumentos de trabalho são simples e rudimentares. As tarefas agrícolas são exclusivamente manuais ou através de animais. Vê-se a ausência da maquinação. Então, aqui são as características
da agricultura de subsistência, que é a agricultura tradicional. Exemplo, aqui está nos mostrando, né, os exemplos dessa agricultura de subsistência, que é a agricultura tradicional, como que é feito esse trabalho, né? Hoje em dia ainda existe, né, esse tipo de trabalho, tá certo? Então aqui nós temos, né, ó, os tipos, os exemplos da maneira como é feito esse trabalho. Aqui nós estamos vendo a força, né, humana, a força do animal, certo? Agora, vamos aqui para as transformações ocorridas no campo, né? O que foi que mudou, né? O que a tia acabou de explicar é a agricultura, né? De subsistência, e esse tipo de agricultura ainda permanece, tá certo? Transformações ocorridas no campo. A agricultura moderna. A mecanização é uma das mais notórias transformações ocorridas no campo, que é o uso de máquinas, né? Com o advento da Revolução Industrial, dispensou muitos trabalhadores. O trabalho, outrora realizado por dezenas de pessoas, passou a ser realizada por um número bem inferior de maquinários. Novas técnicas também passaram a serem empregadas. A ciência teve papel fundamental para esse aprimoramento. Então, aqui está explicando o que é uma agricultura moderna. É a agricultura, né, que o homem utiliza aí as máquinas, né? Aconteceram aí algumas transformações no campo. Esse uso das máquinas, né, é realizado, no caso aí, para que esse serviço, né, esse trabalho, ele seja mais rápido. No que ele é mais rápido, o homem, né, ele vai arrecadar mais dinheiro, né, com o uso das máquinas com os produtos da agricultura. Os exemplos, olha aí como é que acontece a agricultura moderna, né, que a gente chama de moderna. É utilizado, né, aí no caso, o uso de máquinas, de equipamentos que fazem um trabalho mais ágil, mais rápido, onde as plantações, né, são colhidas, né, mais rápidas, e que o homem, né, fornece para o mercado, e é um procedimento que ele se desenvolve de maneira mais rápida. As características dessa agricultura moderna. As sementes com alto desempenho, quando se utiliza a agricultura moderna, né? As sementes vai ter um alto desempenho, irrigação controlada por sistemas, uso de fertilizantes, manejo integrado de pragas, rotação de colheitas, entrosamento com a pecuária, uso de maquinário, diversas tecnologias, alta produtividade. Então, olha aí a diferença, né? Da plantação, né? Que é utilizada a agricultura moderna. Agora, crianças, nós vamos para a atividade. Essa atividade contém 4 questões, vocês vão copiar no caderninho de vocês e responder. Não esqueçam de fazer o cabeçalho, caprichem na letrinha, coloquem a atividade, qual é a disciplina, que é história, né? O nome da escola que vocês estudam, o nomezinho de vocês para vocês praticarem, caprichem na letrinha. Tá? A primeira questão, quais máquinas podem ser utilizadas na agricultura? Quais são as máquinas que podemos utilizar na agricultura? 2, quais os trabalhos no campo que você conhece? 3, a que atividades se dedicam as pessoas do campo? Aí você vai marcar comércio e indústria, indústria e agricultura, agricultura e criação de gado e comércio. Então, a que atividades, né, se dedicam as pessoas do campo? Quais dessas atividades aí que as pessoas do campo se dedicam? 4, o que é usado para facilitar o trabalho no campo? A, máquinas. B, animais. C, enxada. Aqui na 4 vocês também vão marcar. Então, crianças, a nossa atividade de história,
é essa. Vocês copiem no caderninho, respondam. Qualquer dúvida, vocês me procurem, certo? Agora a tia vai encaminhar a explicação da tarefa de geografia. Caprichem na tarefa e me mandem foto da atividade. Bom, crianças, agora nós vamos para o nosso conteúdo de geografia. Peguem o livro de vocês de geografia, página 74, unidade 5, que é para vocês acompanharem melhor, tá certo? Aqui o nosso conteúdo de geografia fala, o assunto é as paisagens e os recursos naturais. Então, o nosso assunto de geografia é nos mostrar, né, quem são esses recursos naturais, tá certo? Que a natureza possui e também nos mostrar, certo? A necessidade que o ser humano tem a necessidade de precisar desses recursos naturais, porque nós, seres humanos, precisamos muito desses recursos no nosso dia a dia. E aqui na abertura de capítulo, nós temos aí alguns recursos naturais. Os recursos naturais que estão sendo apresentados aqui nessa página é a água, a vegetação e a rocha. Nós estamos observando aí 3 recursos. E qual é desses 3 recursos que nós, seres humanos, precisamos e utilizamos no nosso dia a dia? E para que nós utilizamos? Um dos recursos que nós utilizamos no nosso dia a dia, que nós temos uma grande necessidade de utilizar esse recurso, é a água. A água aqui na Terra é vida. E nós usamos a água para beber, para cozinhar, para fazer a nossa higiene pessoal, para fazer a limpeza da casa, para lavar as nossas roupas, para lavar as louças que nós utilizamos para fazer os nossos alimentos, para cozinhar os alimentos, para lavar os alimentos. Então, nós temos uma grande necessidade de utilizar a água todos os dias. E a água é um recurso natural. Então, aqui na página 75, certo? Diz assim, os recursos naturais. Leia a pergunta que Marina está fazendo. De que é feito o meu lápis? Olha aí, a Marina teve a curiosidade de saber, né, qual é o material que é utilizado para fazer o lápis que ela usa para escrever. Então, aqui diz assim, a maior parte dos produtos que consumimos diariamente são feitos de materiais retirados da natureza. Olha aí que interessante. Então, esses materiais que são retirados da natureza são os recursos naturais, tá certo? Esses recursos naturais são retirados da natureza para quê? Para fazer materiais e outras coisas, né? Várias outras coisas. Então, aqui diz assim, esses materiais são chamados de recursos naturais. Então, os materiais que são retirados da natureza para fazer qualquer outro produto ou um objeto, ele é um recurso natural. No exemplo da pergunta de Marina, um dos principais materiais retirados da natureza para produzir o lápis é a madeira. Veja as fotos a seguir. Olha aqui, então, qual é o recurso natural que é utilizado para fazer o lápis? A madeira. Então, a gente aqui acabou descobrindo qual é a resposta, né, da pergunta de Marina. O lápis é feito de madeira. Na indústria, a madeira é retirada em lápis, que é utilizado na sala de aula, para escrever. Então, né, o lápis que nós utilizamos para escrever na sala de aula, ele é feito de madeira, tá certo? Só que ele passa por um processo de industrialização. Aí, no caso aqui, diz assim, como mostra a foto ao lado.
no município de Lençóis, Bahia. Então, aqui a gente tem, né, a foto mostrando, ó, o lápis depois que ele passa pelo processo de industrialização. E aqui está mostrando, né, a madeira já retirada para ser levada para o processo de industrialização. Tá certo? Ó, grande parte da madeira utilizada para a produção do lápis é extraída de áreas de reflorestamento. Então, tá dizendo aqui que essa madeira que é retirada para fazer, né, para fabricar o lápis, é retirado de áreas onde se tem reflorestamento, que quer dizer o quê? Que essas árvores são retiradas, mas são plantadas outras árvores. Então, quando você tira uma árvore de algum lugar, uma planta, que você planta outra semente, outra plantinha, você está fazendo o processo de reflorestamento naquela área, tá certo? Agora vamos aqui para a página 76, que também aqui vai nos mostrar outros recursos, né? Porque existem muitos recursos naturais que são retirados da natureza e que produzem vários outros tipos de produtos. Existem muitos recursos naturais utilizados na produção de diversos produtos que consumimos diariamente. Veja alguns exemplos a seguir. Pé de laranja ou laranjeira. Da fruta retirada da laranja, obtém-se, por exemplo, suco e geleia. Então, aqui, ó, a gente planta o pé de laranja e depois, quando se tem, né, aí as laranjas, a gente pode obter o suco e a geleia. Então, é um recurso natural, né, que aí, no caso, ele produz vários outros tipos de produto. Aí, aqui vem o minério de ferro, tá certo? No minério de ferro, produzem-se panelas, portas e janelas. Olha aí, ó, através do minério de ferro, a gente pode obter panelas e janelas. Agora, vamos aqui para a ordenha de vacas. Ó, do leite, a gente pode obter alimentos como queijo, nata, podemos obter bolo, doce e vários outros tipos de alimento através do leite da vaca. Então, crianças, aqui está nos mostrando, né, os recursos naturais, né, que existem na natureza e que nós precisamos desses recursos no nosso dia a dia e que através desses recursos nós podemos obter, né, outros tipos de produtos, né, através do processo de industrialização. E isso quer dizer também que nós devemos, né, proteger, cuidar desses recursos naturais, porque nós, seres humanos, nós temos uma grande necessidade, né, de utilizar esses recursos. Então, a gente tem que saber usar esses recursos para que a gente não possa, né, ficar sem, né, para que a gente algum dia possa deixar de obter esses recursos da natureza. Então, crianças, aqui é o nosso assunto de geografia, tá certo? A tia vai encaminhar para vocês qual é a atividade que vocês vão fazer, tá bom? E qualquer dúvida, me procurem.